Bem-vindo ao Escavador. Eu sou o pastor Leandro Peixoto e no episódio de hoje, crente não perde salvação. Lembre-se de que você pode enviar perguntas aqui nos comentários ou no meu direct. Eu vou buscar responder todas as suas perguntas. A pergunta de hoje: um crente, uma pessoa nascida de novo, pode perder a salvação? Gente, esta não é uma dúvida incomum. Muita gente crê assim. E muitos outros carregam esta dúvida para sempre. Mas afinal, crente perde a salvação? A resposta bíblica para a questão é não. Crente não perde salvação. Alguém que nasceu de novo, nasceu do Espírito Santo de Deus, não pode morrer eternamente. Agora, a gente precisa sustentar esta afirmação que é retumbante, clara, enfática, alegre e gloriosa. A gente precisa sustentar isso com o maior número de textos bíblicos possíveis. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa dizer é que a vida que é transmitida ao cristão no novo nascimento é uma vida fundamentalmente eterna. Ouça o que escreveu o apóstolo João, 1 de João 5, de 11 a 12. E este é o testemunho. Deus nos deu vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Ele não poderia ser mais claro, não é mesmo? Trocando em miúdos, Deus não nos deu vida temporária ou vida que se perde. Deus nos deu vida eterna, vida perene, vida para sempre. Em Cristo, portanto, nós já estamos participando do tempo futuro e do tempo eterno no céu. Outro texto bíblico crucial que a gente não dá importância, Romanos 8,30. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. A glorificação é o estado final da salvação permanente. E este versículo diz que todos os chamados, todos, sem que nenhum se desvie ou caia fora, todos os chamados são justificados. E todos os justificados, de novo, todos, sem que nenhum se desvie ou caia fora. Todos os chamados são justificados e todos os justificados são glorificados. Portanto, a resposta mais curta para a questão, pode um crente, alguém nascido de novo, perder a salvação? É a seguinte: se você é chamado, não pode perder a salvação. E eu vou argumentar que ser chamado e nascer de novo são categorias bíblicas idênticas. Todos os chamados, aqueles nascidos de novo, serão justificados no ato da conversão e serão também glorificados na glória do céu. Por quê? Porque foram chamados, isto é, nasceram de novo, nasceram para a vida eterna. Este é o ensino apostólico. O chamado sobre o qual Paulo está falando em Romanos 8,30 é o mesmo tipo de chamado que Lázaro ouviu de Jesus, por exemplo, quando Jesus o chama para a vida, lá da porta do túmulo. João 11,43, você se lembra? Lázaro, eu sei que você está morto, mas eu te digo, saia, venha para a vida. O chamado cria a vida. O chamado eficaz faz o pecador nascer de novo. E é isto que acontece com todos os cristãos que foram salvos, que nasceram de novo. Eles receberam o chamado soberano de Deus que criou neles vida, colocou neles vida eterna. Jesus disse assim em João 10, de 27 a 29, as minhas ovelhas, os predestinados, ouvem minha voz, é o chamado eficaz. Eu as conheço, são meus eleitos, e eles me seguem com arrependimento e fé. Eu lhes dou a vida eterna no ato do chamado eficaz, é o novo nascimento, e elas jamais perecerão, não perderão a salvação. Ninguém poderá as arrancar da minha mão. Por quê? Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Portanto, ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Esta é a promessa maravilhosa. Percebeu? As doutrinas da eleição e da predestinação, ou do chamado eficaz e do novo nascimento, nos garantem, fundamentados em textos bíblicos, que nós creremos e que também perseveraremos para a salvação. Crente não perde salvação. Agora, a doutrina da predestinação não é uma licença para pecar. A doutrina da predestinação é um selo de garantia de que nós iremos perseverar em santidade para a salvação. Como assim, pastor? Veja bem,
O mesmo chamado eficaz do Espírito para a salvação daquele que Deus predestinou, a mesma voz de Cristo que chama para a vida eterna, vai permanecer chamando o cristão para as veredas da justiça, de forma que esse cristão não se desvie para a perdição. Quer ver? Vou te mostrar alguns textos que mostram bem essa conexão entre predestinação, chamada eficaz e santificação, entre perseverança para a salvação. Veja, 1 Tessalonicenses 5. Lá em Tessalonicenses 5, Paulo diz que o chamado eficaz de Deus vai manter o crente por completo, perseverando em santidade para a salvação. 1 Tessalonicenses 5, 23. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso acontecer. A lógica aqui é a seguinte: se você foi chamado, Deus é fiel. Você será preservado por Deus para o último dia. Agora, outro texto, 1 Coríntios 1, de 8 a 9. Paulo diz assim: Ele, Deus, os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora, então, a gente pode voltar e ver por que lá em Romanos 8,30, todos os chamados são justificados e todos os justificados são glorificados. Por quê? Porque Deus é fiel. Ele chama, regenerando, e ele permanece chamando, ou seja, santificando, preservando para a salvação. Deus começa a boa obra e também completa a boa obra de salvação. Filipenses 1,6 diz isso. É graça do começo ao fim. Portanto, gente, não. Crente não perde salvação. Graças a Deus que ele mesmo que começou a boa obra de salvação no cristão, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1,6 de novo. Deus é fiel e por isso nós podemos concluir com a doxologia ou com as palavras de louvor de Judas 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante de sua glória sem mácula e com grande alegria ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus, regozije-se, crente. Ninguém poderá arrancar você das mãos do bom pastor. A gente vai voltar a esse tema porque há duas outras questões relacionadas à salvação que sempre são levantadas e merecem a nossa atenção. Deus permitindo, nas próximas semanas a gente vai ver isso. Escavador da semana que vem, Deus preserva seus filhos. E na outra semana, escavador da outra semana, quem peca de propósito não será salvo. Os próximos episódios prometem. Por ora, regozije-se, crente. Crente não perde salvação. Judas escreveu assim, versos 1 e 2. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. E Pedro sacramentou, 1 de Pedro 1,5. Mediante a fé, os crentes são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Crente não perde salvação. Graças a Deus. Deus é fiel. Compartilhe esse vídeo e se tiver, deixe sua dúvida e pergunta nos comentários ou pelo direct. Deus te abençoe com paz.